Então, nós passamos ao momento do aulão com o tema Segurança Pública Cidadã no Município, Desafio e Possibilidades, com mediação da vereadora Áurea Carolina. Para ministrar a palestra, a primeira parte do aulão, a professora Valéria de Oliveira. Valéria é professora adjunta do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação, DECAI, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Escolares, NUPED, e do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, CRISP. Possui doutorado em Sociologia pelo Departamento de Sociologia da UFMG, com estágio na Florida State University, mestrado em Sociologia e graduação em Ciências Sociais, ambos pela UFMG. Professora Valéria. Valéria, você tem 20 minutos, falou? Ai, meu Deus. Espera aí, vou marcar aqui o tempo já. Obrigada. Mas eu deixo você falar mais 5. 5? Então tá, eu vou contar com essa gordurinha. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade aos vereadores, à Áurea, ao Arnaldo e a todo mundo que está aqui presente, ao Capitão Furro, pela oportunidade de compartilhar comigo esse momento aqui. Vou agradecer mais depois, para eu aproveitar melhor o meu tempinho. Então, eu queria começar trazendo uma pergunta no próximo slide, que na verdade é provocar. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, afinal de contas, o que a gente quer discutir quando está falando de segurança cidadã? A próxima. Afinal de contas, segurança cidadã é polícia comunitária? É uma polícia cidadã? É uma polícia de proximidade? É qualquer estratégia de prevenção associativa? Qual que é a noção de segurança cidadã que a gente tem em mente quando está falando em um espaço como esse? Por favor, próximo slide. E aí eu trouxe duas definições que podem ajudar a gente a guiar a nossa conversa hoje. Muito menos do que tentar encontrar a definição oficial de segurança cidadã, a gente vai tentar lidar um pouco com qual a noção que nos orienta. Então, essa primeira é da professora Elizabeth Leeds, que fala que a segurança cidadã ela tem que relacionar, é algo que relaciona a sociedade civil e autoridades de segurança pública. E a Miriam Abramová, em um estudo que discute a violência nas escolas, que é um tema que tem se tornado cada vez mais importante para mim e para a sociedade de uma maneira geral, fala dessa importância de esse modelo de segurança cidadã nada mais ser do que a segurança que deveria existir e que passa pelo envolvimento da cidadania, da cooperação, do conhecer, do aproximar as forças policiais da população, da sociedade organizada, da modernização, da adequação ao papel de preservadora da vida. Passou a ser usado como objetivo de diferenciar-se da segurança pública que não funciona. Portanto, ela não existe. O que ela fala no texto é que essa segurança cidadã é a que devia existir. Essa outra que a gente tem é a que a gente vai tentando melhorar, vai tentando se encontrar. Mas é esse modelo que a gente gostaria de identificar. Então, o que eu trouxe hoje, a próxima, por favor, são, se a gente tiver tempo, duas notas de pesquisa. A primeira, falando a respeito de uma pesquisa que o CRISP realizou a partir do ano de 2012, aqui em Belo Horizonte, com policiais militares. Já estou vendo Camila, todo mundo aí, que participou também dessa pesquisa. Com policiais militares, e o objetivo era discutir a visão dos policiais militares a respeito dessa definição de policiamento comunitário, que ainda é uma daquelas que a gente mais utiliza nas instituições. A próxima, por favor. Então, a gente tentou, mais um, porque senão não vai dar tempo de passar tudo. Várias estratégias foram selecionadas, a coordenação da pesquisa era feita pela professora Ludmila Ribeiro, que é do Departamento de Sociologia da UFMG, e uma das estratégias foi a construção de um survey. Esse survey contava, então, com a entrevista, com a aplicação de questionários a 592 policiais de 19 companhias, e 13 companhias sem estratégias de policiamento comunitário aqui de Belo Horizonte. A ideia foi construir uma amostra que fosse representativa da polícia militar, dos batalhões, companhias, aqui da cidade naquele momento. E a abordagem, a estratégia utilizada foi isso. A gente ia até a companhia no momento da chamada de instrução e conduzíamos a aplicação dos questionários. Bom, próximo slide, por favor. Num trabalho que eu, professora Ludmila, e o Vitor Neiva, que é um pesquisador do CRISP também, doutorando da Sociologia na UFMG, nós construímos, a partir da análise desse survey, que contou então com 592 policiais,
a gente analisou as informações a respeito da definição que esses policiais de linha de frente tinham acerca do que é policiamento comunitário. Então, a confusão, não a confusão, mas a dificuldade de definição em relação a esses termos não é só nossa, é também própria dos profissionais. A gente tem dificuldade de lidar e de saber, de fato, em que consiste o policiamento comunitário. Então, a gente apresentava 20 estratégias de policiamento utilizadas pela Polícia Militar naquele momento, algumas delas classificadas mais como um serviço policial, que não necessariamente era tão próximo do modelo de polícia comunitária, outras que não seriam vistas como policiamento, como nem estratégia policial, como, por exemplo, associações de bairro, associações de moradores, participação nessas atividades, e outras que seriam, sim, classificadas como sendo atividades próprias de polícia comunitária. Próximo slide, por favor. E o que a gente encontrou? A gente tentou construir um indicador somando todas as possíveis respostas a essas 20 estratégias de policiamento elencadas naquele questionário. E o que a gente descobre é que a maior parte dos policiais indica um grande número de estratégias como sendo de polícia comunitária. Então, a gente tinha 20 possibilidades de resposta e dessas, a média foi de mais de 14 estratégias como sendo classificadas de polícia comunitária. Entre elas, algumas que a gente teria mais dificuldade de incluir dentro dessa categoria, como estratégias mais repressivas, por exemplo. A questão que eu quero, então, assim, 75% do total de policiais classifica 12 ou mais modalidades como policiamento comunitário. Eu queria convidar e trazer para o debate hoje a seguinte questão. Esse é um problema? Eu não sei até que ponto. Na verdade, é uma dificuldade que é dos policiais e que também é nossa. Uma dificuldade de interpretar, de identificar, de que tipo de policiamento a gente gostaria de ter, que tipo de estratégias a polícia deveria adotar para ela se tornar mais próxima da população. Falar em segurança cidadã, em polícia comunitária, se tornou uma coisa muito... Hoje a gente fala muito, a gente teve uma série de editais do próprio governo federal incentivando a construção, o desenvolvimento de estratégias de polícia comunitária, de segurança cidadã, e pouco se discutiu de fato quais as mudanças que essas estratégias podem trazer na forma como as instituições de segurança pública, não só a polícia militar, como também a guarda, a polícia civil e tantas outras, se relacionam com as comunidades. O próximo slide, por favor. E aí, nesse sentido, uma coisa que é importante é como não falar de cor, raça, quando a gente fala de violência. Muito difícil, né? Porque a gente todo mundo já falou e já são dados conhecidos, quando a gente olha para o percentual, esses dados são dados do Sistema de Informações de Mortalidade, do SUS, e eu só selecionei os 610 homicídios registrados, que as unidades de saúde receberam aqui em Belo Horizonte no ano de 2015, organizei por faixa etária e pelas 5 categorias lá que o IBGE apresenta. O que a gente vê é que a maior parte desses mortos, eles são negros, em todas as faixas de idade. Então, nesse gráfico, aquela barrinha mais clara lá é a da categoria parda. Então, em todas as faixas etárias, a gente tem uma maior concentração de vítimas de homicídio negra. Por favor, próximo. E aí, como discutir e como entender melhor essa coisa da vitimização da população negra? Eu não tenho aqui, hoje, resultados de nenhum tipo de estudo sobre homicídios. Mas a gente desenvolveu, a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Vitimização, que foi elaborada, foi encomendada pelo Ministério da Justiça no ano de 2010, um trabalho, eu e o professor Cláudio Beato, há muito tempo já, a gente está precisando publicar, porque esse trabalho ainda não está publicado, construímos uma análise a respeito das chances de vitimização por crimes de furto, roubo e agressão simples e graves, em que estavam envolvidas, né, agressões verbais, agressões físicas, o efeito da cor ou raça da vítima sobre a chance de ser vítima de um desses eventos em uma amostra nacional coletada a partir de 78 mil casos em todo o Brasil, em municípios com mais de 150 mil habitantes. Bom, nossa estratégia inicial foi verificar, afinal de contas, ser preto ou pardo tem algum efeito, aumenta a chance de ser vítima de violência interpessoal? Não necessariamente homicídios, aqui a gente está trabalhando com autorreportagem de vitimização. O que a gente identificou foi que não havia um efeito significativo da cor ou da raça, depois, à medida em que a gente incluía outras possíveis variáveis explicativas, como o sexo, a idade, o local de residência, a região do país em que a pessoa estava, etc, etc. Por favor, próximo. E aí a gente teve
uma estratégia alternativa que foi tentar entender um pouco dessa relação entre vitimização e alguma reportagem de experiência de vitimização por prática policial. Então, uma das informações que a gente selecionou foi substituindo a vitimização interpessoal pela vitimização por violência física praticada por policial militar, e a gente encontrou um percentual muito baixo de pessoas que no país tenha sido vítima de violência física praticada por um policial militar. É de 3% em um universo de 75 mil entrevistados. Porém, desses 3%, quando a gente desmembra por cor e raça, é possível observar que a maior parte daqueles que afirma ter sido vítima de violência física praticada por um policial militar no ano de 2010 ou 12, é preto ou pardo. Por favor, o próximo slide. Ainda não, no final, eu acho, né? Ou não, pode fazer, capitão. No final é melhor? Tem, a gente hoje, nesse trabalho, a gente acabou não apresentando porque tem um problema. Quando a gente vai diminuindo muito, repartindo muito, fica muito poucos casos para análise. O capitão perguntou se a gente tem esse dado por estado. Aqui eu não estou fazendo por estado. Então a gente não está falando especificamente da nossa polícia. É um dado agregado, nacional. Mas é um dado importante porque fala disso. Por favor, um próximo slide, não eu. O próximo, o gráfico. Mais um. Bom, o que a gente conseguiu, porque aquela parte é uma descrição. Depois a gente construiu um modelo estatístico para tentar discutir se essa diferença entre brancos, pretos, pardos, no que diz respeito à vitimização praticada por polícia militar, naquele caso, se mantém a partir do momento que a gente faz o controle por outras variáveis. Afinal de contas, o sexo, o local de moradia, todas essas variáveis também interferem na chance de que isso aconteça. Então, isso aí é uma tabela com esses resultados, mas eu vou mostrar um gráfico que fica mais fácil. O próximo slide, por favor. Moço. Próximo. Aí, isso. Esse slide traz os resultados daquela tabela de uma forma mais fácil de enxergar. Então, para aquele pessoal que já tinha sido vítima que reporta ter sido vítima de violência policial militar, praticada por um policial. Isso, daqueles 3%, quando a gente coloca isso no modelo de regressão, comparando com todo mundo, com outras características socioeconômicas, sociodemográficas, a gente comparando os brancos e os negros, a gente percebe que os negros eles têm 40,7% mais chance de reportar ter sido vítima desse tipo de violência do que os brancos. Ao passo que, tal como lá na última coluna, a gente vê os moradores de favela, por exemplo, eles também reportam ter sido mais vítimas desse tipo de violência do que aqueles que não moram em áreas de favela. Pode passar. E aí tem só uma síntese, uma síntese desses dados. Qual que é a questão que eu queria trazer? E eu acho que a gente começou bem na mesa de abertura, na apresentação, falando um pouco disso. O modelo de segurança pública que hoje está implementado no Brasil, ele nos coloca em um contexto de conflito entre nós mesmos. Então, nós, moradores de áreas periféricas, nós da universidade, nós, profissionais da área de segurança pública, como se a gente tivesse que se colocar sempre em posições de oposição. Estivéssemos sempre em guerra contra alguma coisa que vem deste outro grupo. E eu acredito que o mais importante seja trazer para o debate a importância de que essas iniciativas, tais como as que acontecem aqui nesse espaço, elas se reproduzam em larga escala, para que a gente consiga trazer para o debate todo mundo. Tanto os alunos, os jovens, os profissionais de segurança pública, de todas as categorias, a universidade, os movimentos, para discutir até quais são os contextos que geram esse tipo de resultado, que não é o esperado e que não é o adequado para ninguém. A gente não está falando aqui das pessoas, das instituições, tampouco de como elas se colocam como indivíduos dentro desses cenários, mas como que a nossa política e o modelo de gestão que a gente adota, às vezes nos coloca nessa posição, nesse lugar de enfrentamento, de disputa. Quando, na verdade, existe
como o próprio vereador Arnaldo Godoy colocou, uma questão que é premente de discussão, que é a questão da guerra às drogas, de como ela proporciona em determinadas regiões das grandes cidades, como Belo Horizonte, uma situação própria de guerra, em que a gente está sempre pronto a um conflito iminente, a conflitos, a uma posição de enfrentamento, de fato, entre as instituições de segurança e os moradores dessas comunidades, o que não é o desejo nem das instituições, eu tenho certeza, e tampouco dos moradores, das universidades, dessa casa, de qualquer um de nós. Então, essas notas de pesquisa que eu trouxe, na verdade, hoje, são formas de trazer um pouco essa discussão e falar, olha, a gente hoje está nesse lugar, não em relação aos dados da polícia comunitária, porque eu acho que essa ansiedade em torno do que se trata a polícia comunitária, ela é própria do lugar, da situação em que a gente se encontra. É difícil hoje pensar algum modelo de polícia que seja diferente de uma polícia mais reativa do que preventiva. Nosso grande desejo é caminhar em direção a isso, mas ainda é um desafio. Mas quando a gente fala de vitimização, nosso objetivo é falar, olha, contamos com todos. Sem as instituições, junto com os movimentos, com a universidade, com quem está disposto a pensar e se mobilizar em torno desse tema, vai ser difícil construir alguma coisa, e é por isso que a gente está aqui. Obrigada.